Meus queridos irmãos e irmãs, estamos no sábado, o penúltimo dia da oitava da Páscoa. Encerramos a oitava da Páscoa no próximo domingo, amanhã, domingo da misericórdia. De domingo a domingo, 8 dias, celebramos a grande solenidade da ressurreição do Senhor, a maior festa da igreja. 8 dias, como se fosse um dia só, como se fosse aquela noite santa da ressurreição que celebramos na vigília pascal. Diz que todos os dias cantamos o glória, todos os dias tem essa solenidade, mas ela não se encerra amanhã com a oitava da Páscoa, vai até daqui a 50 dias com a festa, primeiro da ascensão do Senhor e depois a grande solenidade de Pentecostes, da vinda do Espírito Santo. Encerramos o tempo pascal e vamos voltar ao tempo comum. Por quê? Porque a ressurreição de Jesus é a grande verdade que precisa ser conhecida. Ele veio entre nós, Ele nos salvou, Ele morreu e, provando que era Deus, que era nosso Senhor, ressuscitou e está vivo para sempre. Essa verdade tem que ser conhecida, como diz o Evangelho, pelo mundo inteiro, a todas as criaturas. Por que a todas as criaturas? Porque antes do batismo, antes de conhecer e aceitar esta verdade da salvação, da paixão, morte e ressurreição de Jesus, nós somos apenas criaturas de Deus, feitas sim, criadas sim, da sua imagem e semelhança, mas ainda criaturas. Somente pela graça do batismo nos tornamos filhos de Deus. E o mundo todo precisa se tornar filho de Deus. O mundo todo precisa entender esse amor, essa misericórdia tão profunda de Deus. E vai depender de nós. Como no começo dependeu desses homens, que aqui Jesus aparece para eles e repreende-os por causa da falta de fé, pela dureza do seu coração, mas depois eles, perdoados e transformados pela ressurreição de Jesus, por sua divina e excelsa misericórdia, se tornam, como nós ouvimos na primeira leitura, outros homens, mesmo pessoas simples e iletradas, mesmo pessoas que antes eram medrosas, pusilânimes, muito fracas, muito inconstantes, e muitos até tíbios, um pouco fracos, como nosso Senhor falou hoje na meditação do último dia da nossa novena, pelas almas tíbias, fracas na fé, mortas espiritualmente. Mas nosso Senhor os ressuscita. A ressurreição de Jesus e depois a plenitude dessa ressurreição recebida em cada coração, que é o Pentecostes, transforma esses homens em outras pessoas. É tão bonito. A primeira leitura começa dizendo assim: ficaram admirados. Quem? Os sacerdotes, os anciãos, os escribas, os doutores, os teólogos, as autoridades religiosas, aqueles que tinham tanto conhecimento de Deus, mas que tantas vezes não praticavam de verdade a palavra de Deus, porque não basta apenas conhecer, não basta apenas ler, ter conhecimento, temos que ter vivência, temos que ter coerência, e esses não tinham, mas eles ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução. Jesus pega uma pessoa, às vezes como Bernadette, semi-analfabeta, e torna ela uma menina tão sábia, tão inteligente, que diante de teólogos, diante de comissões, que muitas vezes aqueles teólogos, aqueles sábios da igreja ficavam tentando desconcertá-la, ela dava cada resposta. Jesus pega Santa Faustina, meus irmãos, uma irmã simples, uma irmã que não tinha muitos estudos, uma menina da roça, vamos dizer hoje assim, do interior da Polônia. Eu fui visitar, uma das peregrinações que eu fiz à Polônia, a casa onde ela nasceu. Ela nasceu na roça mesmo, um povoadinho de nada, né? Ainda hoje tem a casinha lá dela, dos pais, onde ela nasceu. Cuidava
não é? Cuidar das vacas, não é? O pai e a mãe, quando ela pensou em ser freira, começa desde pequena a sentir a vocação. O pai e a mãe dizem: você não vai, porque nós precisamos de você para trabalhar, cuidar dos seus irmãos, cuidar das vacas que nós temos para nossa manutenção. E ela teve que submeter aquilo, se colocou nas mãos de Jesus, e Jesus foi trabalhando até que ela começa a trabalhar numa casa de uma senhora, como doméstica, como babá depois dos filhos, e ela tem uma experiência num baile. Está lá num baile se divertindo com a sua irmã. De repente ela olha para uma árvore, vê Jesus ali em cima daquela árvore, dizendo: até quando eu vou te tolerar? Até quando você vai me fazer esperar? E ela sai desesperada e diz à irmã: eu vou ali. Corre, chega até a Catedral de Santo Estanislau, que é lá em Łódź, uma cidade da Polônia. Cai, não quer nem saber, se prostra no chão com os braços abertos, pede perdão a Jesus de todos os seus pecados e diz: Jesus, o que é que eu devo fazer? O que é que o Senhor quer de mim? E Jesus diz: eu quero que você vá agora para Varsóvia. Olha, uma menina pobre que não conhecia nada nem ninguém naquela cidade, mas ela não quer nem saber. Ela chega na casa, diz para a irmã: estou indo para Varsóvia. Fazer o quê? Não, foi Jesus que me mandou. Ele vai cuidar de mim. E aquela menina humilde corre, pega o trem, chega na Polônia, e chega na capital da Polônia, Varsóvia. Ela diz que quando todo mundo começou a sair do trem, ela saiu também. Cada um ia tomando uma direção, ou tinha alguém esperando, e ela sentiu sozinha: meu Deus, o que eu devo fazer? Para onde eu irei? Numa cidade grande, não conheço ninguém. Mas sempre repetindo: Jesus, eu confio em vós. Jesus disse: pega esse caminho, vai ali. E ela foi lá, povoado, chegou, entra na igreja, lá na Polônia tem um costume, principalmente antigamente, toda igreja tem missa de hora em hora. E ela começa a participar das missas, vai participando de uma missa ou outra, até que quando chega aquele sacerdote, Jesus disse: é esse. Aí ela vai conversar com o sacerdote diz: olha, eu estou entendendo sua história, você veio aqui porque Jesus mandou, você quer ser freira, mas você tem que ter o dote para entrar numa congregação, entendeu? Você tem que ter os recursos para você entrar numa congregação. Faça o seguinte: você vai trabalhar com essa senhora que eu conheço. E aí ela começa a trabalhar na casa, com o trabalho que ela fazia antes em outro. E ali fica esperando. E sempre que ela tem uma folguinha, ela corre nas congregações, mas ninguém quer recebê-la. Até um dia que ela diz: Jesus, por favor, se foi o Senhor mesmo que me mandou aqui, se isso não é coisa da minha cabeça, me leve a um lugar. E ela vai até as irmãs da misericórdia, e quando chega lá, ela fala para a superiora: olha, eu queria ser irmã. A irmã fica tão sem graça que diz assim: olha, vá lá no sacrário, é o dono da casa, pergunte se ele quer você aqui. Se ele quiser. Aí ela corre lá diante de Jesus, conversa com Jesus, volta rapidinho. Ele diz que aqui é o meu lugar. Então você vá, minha filha, você vai trabalhar, pegue, faça todo o seu enxoval, arranje o seu dote, que aí você volte aqui e a gente vai conversar. Era uma forma de descartá-la, coitada. Ela foi, se ela trabalhava mais ainda. Foi pedindo a Jesus. Depois de um ano, chega a irmã com mala e coelho: vim, está aqui o dó, está aqui tudo. A irmã não teve mais como jeito, não, então foi aceita, se tornou uma santa. Hoje a devoção de Jesus misericordioso, graças a essa irmã tão simples, é conhecida no mundo inteiro. Veja, uma pessoa tão simples da roça que Jesus escolhe.
E Ele escolhe os mais fracos justamente para mostrar que a obra não é humana, que a obra é dele, que é Ele quem faz, não somos nós. E eles reconheciam, diz o texto sagrado, que eles tinham estado com Jesus. Meus irmãos, só essa frase daria uma grande homilia. Mas eu vou apenas dizer o seguinte: quando a gente começa a conviver com Jesus ressuscitado, quando a gente começa a viver debaixo da ação do seu Espírito Santo, quando a gente tem uma verdadeira experiência de Deus, do encontro verdadeiro com Cristo, com a igreja, com a Eucaristia, com os sacramentos, com Nossa Senhora, com a palavra de Deus, em outras palavras, quando a gente é batizado do Espírito Santo, quando recebemos essa efusão do Espírito Santo, todo mundo reconhece que a gente esteve ou está com Jesus. É impossível. Pessoas que nos conhecem até pela maneira de falar. Eu posso chegar em qualquer lugar, as pessoas dizem: você é padre? Graças a Deus. Eu devia me preocupar se as pessoas não percebessem. É verdade, irmão? Filho de peixe. Você começa a conviver com gente ruim, daqui a pouco a pessoa toda vai pensar que você é ruim. Você começa a conviver com gente santa, com gente de Deus, você começa a tomar o jeito dessas pessoas. Por exemplo, a gente percebe, tem pessoas que entram na nossa comunidade, ela começa a pegar o carisma. O que é? A gente não sabe especificar bem o que é, mas a pessoa tem um jeito. A gente olha para a pessoa e diz: não, isso aqui é mel de Deus. É igual um namoro. Quando você olha para aquele casal de namoro, você diz: isso aqui dá certo. Quando você olha assim, não tem nada a ver, isso aqui não cola não. Não tem isso? Tem ou não tem? Né? Porque é o carisma, é a graça. Né? Então, devemos pedir isso. Estar muito com Jesus. Comungar. Olha, cada vez que a gente comunga, a gente não percebe, mas Jesus vai nos transformando por dentro. Vamos ter um jeito dele. Amar como Jesus amou, sonhar, pensar, falar. Claro que a gente ainda é tão imperfeito, é tão diferente de Jesus, que às vezes demora mais. Mas é igual os filhos. Está tudo pequenininho assim, né? A gente vai vendo, porque está todo dia junto, a gente nem percebe quando o filho está crescendo. Mas uma outra pessoa que está longe, quando chega: mas como esse menino cresceu? É assim ou não é? A gente nem percebe, porque a gente está todo dia. Você nem percebe como você está mudando. Diga para o seu irmão: tenha paciência, tenha fé, né? Não desista não. Agora deixe de comungar. Se você deixar de comungar, uma semana você já vai perceber a diferença. Se você deixar um mês, as pessoas de Deus já vão perceber que você está outra pessoa. Se você deixar um ano sem comungar, aí o mundo todo vai perceber. É igual que o Monsenhor dizia em relação à música. Você para de treinar uma semana, você já vai perceber a diferença. Você para de treinar um mês, quem é músico olha para você e diz: ixi, agora você para de treinar uns 6 meses, todo mundo vai perceber. Assim você talvez não perceba como diariamente comungar, rezar, como estar com Jesus vai mudando a gente. Não desanimemos, mas a gente infelizmente pode tomar a atitude desses discípulos, mesmo discípulos, antes do Pentecostes. Olha, Jesus aparece a Maria Madalena, Jesus aparece aos discípulos de Emaús, Jesus aparece por fim aos 12, porque tem uma coisa é ouvir falar que Jesus fez maravilha na vida do outro, uma coisa é ouvir falar do testemunho do outro, outra coisa é eu experimentar, não é? Mas Jesus aqui, ele corrige os discípulos pela falta de fé, porque eles tiveram muitas experiências com Jesus, eles escutaram tantas vezes Jesus dizer que ia morrer e ia ressuscitar,
Quando Jesus mais precisava da fé deles, eles faltaram. Por quê? Porque endureceram o coração. Não tinham acreditado naqueles que tinham o visto ressuscitado. Por isso o Senhor os repreende, mas ao mesmo tempo a sua misericórdia os reabilita e os envia em missão. E eles então têm aquela mesma experiência de Madalena, dos discípulos de Emaús, de Simão Pedro, que já tinha visto Jesus. Meus irmãos, então qual é essa mensagem de hoje? Especialmente quando meditamos sobre as almas tíbias, mergulhamos a elas no coração misericordioso de Jesus. Devemos pedir: Senhor, livra-me. A dureza de coração e a falta de fé são os primeiros passos para nos tornar pessoas tíbias. A gente vai endurecendo, a gente vai ficando como aquela rocha. Você vai molhar uma rocha, nem adianta molhar, porque ela não recebe água. A água escorre através dela, daqui a pouquinho, muito pouco tempo, ela está totalmente seca de novo. Assim é o coração endurecido. As graças de Deus vêm, cai sobre ela, mas não serve nada para ela. Talvez até sirva para os outros que estão perto dela, que estão como esponjas, completamente abertos para absorver aquelas graças. Também outra coisa, a falta de fé. A falta de fé é como um guarda-chuva que você coloca. A chuva não consegue chegar até você, porque você se bloqueia, não é? Então, não endureçamos o nosso coração. Fechemos esse guarda-chuva que nos impede de receber a chuva da graça de Deus. Voltemos à confiança. Lutemos contra essa frieza, essa mornidão espiritual. Sejamos como os apóstolos de Jesus, mesmo cansados, não é? Confiemos que Ele está vivo, que Ele está ressuscitado. Procuremos os sacramentos, procuremos mais intimidade com Ele, não é? Não fujamos dele, da sua graça, da sua presença. E se Deus o livre, tivermos a tristeza desdita de se afastar dele, voltemos pelo arrependimento, pela confissão, e confiemos sempre na sua misericórdia. Se uma pessoa como Madalena, olha, 7 demônios. São Marcos, ele gosta de contar muitos detalhes no evangelho dele. Madalena tinha 7 demônios. Sabe o que são 7 demônios? É uma legião. 7 é um número perfeito. Não significa que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, eram muitos demônios. Aquela mulher era endemoniada. Aquela mulher era uma mulher de 60 sentido possessa. Não exteriormente, porque existe 2 tipos de possessão. Tem uma possessão que é mais fácil de ser detectada e mais fácil de ser liberta. Quando a pessoa manifesta, quando a pessoa está totalmente entregue ao demônio e começa a espumar, a cair no chão, a gritar. O demônio não gosta desse tipo de possessão porque ele dá medo. As pessoas têm medo. Ele gosta da possessão do coração, que a pessoa está dominada. Aparentemente está tudo bem, mas ela é dominada pelo mal, pelo ódio, pela vingança. É uma pessoa que só faz o que quer. É uma pessoa escrava de si mesma, escrava do mundo, do pecado, do vício. Aparentemente uma bela viola, mas por dentro só Deus sabe o que está. É igual aquele imóvel, está todo bonitinho por dentro, mas tudo carcomido. Os cupins já fizeram a festa. Só falta um dia, quando vem um vento maior, cai, rui. Assim era a vida de Madalena. Ela conseguiu, diga, se ela conseguiu, você também pode conseguir, criatura. Se é uma mulher possessa pelo diabo, conseguiu, como não você não pode conseguir? Eu tenho certeza do que eu vou dizer aqui. Ninguém que está aqui é pior que Madalena. E Jesus conseguiu com ela, porque não vai conseguir conosco. Ninguém, se Deus quiser, em nome de Jesus, ninguém tem 7 demônios no coração, pelo amor de Deus. Não tem um pior que Madalena. Com certeza não tem nenhum de nós mais fraco que São Pedro, que apesar de ter visto Jesus, ter visto tanto milagre de Jesus, ainda negou, ainda fraquejou. Não tem nenhum mais fraqueiro do que São Pedro.
Nós só não podemos ser como Judas. Nós só não podemos ser como aquelas pessoas que não quiseram mesmo, que tinham tudo para encontrar com Jesus, para ressuscitar com Ele, e não quiseram. Confiemos na misericórdia de Deus. Seja qual for os seus pecados, seja qual for o seu passado, confie na misericórdia de Deus. Não perca tempo, volte-se para Deus, lute. Com certeza não foi de um dia para a noite que você caiu nesse estado de frieza, de tibieza. Lute, mesmo que custe tempo, esforço, sacrifício, e volte à unção, volte à graça de Deus. Nada mais de mornidão, nem muito menos de frieza. Se aqueça no fogo do Espírito Santo. Peça pela misericórdia de Deus um novo batismo no Espírito, e sua vida e a vida de tantos que dependem de você se transformará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.